Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero trazer um devocional voltado ao tema da semana, né? Um tema muito importante para mim e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que é a Páscoa. Para o mundo, né? O mundo contemporâneo que a gente vive, eles enaltecem, eles ah, gostam de anunciar que a Páscoa, ainda mais para o mercado capitalista, é chocolate e ovo de Páscoa. Mas eu vim trazer a verdade fundamentada na palavra de Deus, e espero que possa ser bem esclarecido para vocês, que vocês possam entender o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos orar então, para que Deus direcione esse estudo. Santíssimo Deus, só Tu és Rei, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar me usando nesse exato momento, que as pessoas possam aprender e as que sabem revivificar na memória o quão importante é para nós que somos salvos a Páscoa. E que as pessoas possam, através desse devocional, saberem da verdade, quão maravilhoso o Senhor é, e saberem o significado da Páscoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço que vocês possam estar abrindo suas Bíblias lá em Êxodo 12. Lá em Êxodo 12, ele vai estar falando, o tema é a instituição da primeira Páscoa. E eu trouxe esse texto para abordar porque há muito tempo atrás ocorreu isso, mas a palavra de Deus ela é viva e não importa o quanto tempo passa, ela sempre vai estar presente. Vamos estar lendo o verso 3, capítulo 12, versículo 3, 5, 6, 13, 22, 23 e também o 17. Acompanhe a leitura, meus amados. Versículo 3, Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro a cada família. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis da ovelha ou cabras. Sem mácula, na verdade, o que ele quer dizer é um carneiro forte, bonito, aos olhos sem defeitos. É isso que ele quer dizer sem mácula. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 13 agora, meus amados. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, que sangue é esse que vão passar? O sangue do Cordeiro. E quem é esse que vai passar e ver o sangue? O Espírito do Senhor Jesus Cristo, do Deus vivo. Refere-se aqui que no versículo 13 ele fala sobre praga de mortandade. O que é a praga de mortandade? A última praga que foi a que matou os primogênitos egípcios. Versículo 22 agora.
Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque os filhos de Deus, os o povo de Israel, estando dentro de casa, estaria protegido da praga da morte. Versículo 23: Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou em casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo incluiu-se e adorou. Adorou quem? Ao Deus vivo. Então, percebe-se que aqui, no versículo 27, ele fala: E este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Um texto direcionado ao povo de Israel naquela época, mas voltando ao tema do capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Então, esse livramento que Deus deu ao povo de Israel foi a primeira Páscoa. E eles, no final, fizeram o quê? Adoraram ao Senhor pela liberdade do povo de Israel para saírem do Egito. Meus amados, aqui o que significa a palavra Páscoa para os judeus? Qual que é o significado dessa palavra para os judeus? O significado da palavra para os judeus é a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Então, ou seja, o povo passou da escravidão para a liberdade. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, do outro lado do mar, e os egípcios não tiveram mais posse deles, eles comemoraram em relação à Páscoa todo o processo da praga e tudo mais, mas eles só acreditaram que estiveram livres mesmo quando eles passaram do mar, vendo os milagres acontecer e o exército do rei faraó Ramsés se afundar no Mar Vermelho. E para nós cristãos, qual que é o significado da Páscoa para quem tem a salvação em Cristo Jesus? O significado da Páscoa, a celebração para nós, é a memória da crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe que, apesar dele ter sido crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia. Por isso que a gente comemora Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, né? Aí tem o Sábado de Aleluia e tudo mais. Mas a gente comemora mais em relação a isso, porque a gente sabe que Deus está vivo, né? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 5, versículo 7, por favor. Está escrito assim, meus amados: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que interessante, né? Se vocês forem ler lá Êxodo 12 também,
O que está escrito lá? Que ao matar o cordeiro, eles comeram o cordeiro, né? Eles tiraram o sangue para passar na porta, mas comeram o cordeiro. E de acompanhamento, o pão era sem fermento, igualzinho está escrito aqui em Coríntios, no Novo Testamento. Eu não vou lá ler porque o vídeo irá ficar muito longo, mas é só uma representação da questão do corpo de Cristo, né? Hum, também lá está escrito, meus amados, em Lucas 24. Abram sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em Lucas 24. Vou estar lendo do 5 ao 9, que está escrito assim: estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais, ó vivente, entre os mortos? Quem que está falando aqui? O próprio, o próprio Jesus Cristo. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, e dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrem-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os demais. Quem anunciou todas essas coisas? Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, a mulher, né? Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, para quem é salvo, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é coelhinho. A Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado. Eu não gosto de falar que ele morreu. Ele foi crucificado e ressuscitou. Vivo está. Ressuscitou no terceiro dia. O cordeiro, como eu disse lá em Êxodo, o cordeiro representa o sacrifício de Jesus Cristo para redimir os pecados dos homens e dar salvação. O símbolo da Páscoa para os que são salvos em Jesus Cristo é o cordeiro. A Páscoa é uma celebração em memória à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não se sabe ao certo o dia, mas nós comemoramos aos domingos. E como se Jesus fosse crucificado na sexta-feira da paixão e ressuscitasse no domingo. É só uma estimativa. O dia a gente não sabe, por certo. Mas é uma data para lembrarmos aí do grande milagre, o único que reviveu dentre os mortos. A conclusão para vocês que, infelizmente, não têm Cristo Jesus como o suficiente Salvador, é a seguinte: não podemos esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou para te dar salvação, para te salvar, para te buscar da perdição que é o inferno. Meu amigo, minha amiga, irmãos em Cristo e colegas, se você não tomou sua decisão ainda, reflita, leia a Bíblia, ore, fale com Deus. Mude de vida, arrependa-se dos seus pecados. Ele está aqui para te salvar. Ele não morreu, ele está vivo, à destra de Deus. E ele vai buscar aqueles que são seus.
para levar para viver com Ele eternamente na glória. Faça uma decisão, não espere. Jesus Cristo veio dar salvação. Boa Páscoa, que Deus abençoe.